Olá pessoal, para quem não segue o nosso Instagram, o endereço está aqui embaixo e convido a darem um like no nosso canal no YouTube também. Vamos lá pessoal, o tema de hoje é os perigos do salto alto. O salto alto, aquele que as mulheres gostam, que deixa elas mais elegantes, com uma estatura um pouco maior, mas sabemos que ele traz riscos e nós vamos falar um pouquinho sobre esses riscos agora. Então pessoal, o salto alto, ele, como falei anteriormente, ele traz essa sensação de elegância. Às vezes as empresas exigem que seja utilizado dentro do vestuário feminino o salto alto, mas o salto alto traz vários riscos à sua saúde e nós vamos explicar um pouquinho para que você possa ponderar o quanto de tempo usa o salto alto, se realmente precisa usar o salto alto. Falando um pouco da parte de ergonomia do salto alto, ele pode ter alturas variadas, chegando até 15 centímetros. Então, você imagina o seu pé trabalhando numa posição onde o calcanhar está totalmente anti-anatômico. Ele está numa posição muito anti-anatômica, porque geralmente a posição normal do pé é todo o pé tocando o solo. Quando você usa o salto alto, você deixa de ativar várias regiões da parte da planta do pé, da parte de embaixo do pé, e essas regiões elas trazem muito benefício na questão de equilíbrio, de força, de ativação de todos os outros músculos. Então, é um efeito cascata, que eu vou falar várias vezes sobre isso durante esse vídeo, que promove um equilíbrio corporal, um equilíbrio toda a sua estrutura, desde a pontinha do dedo do pé até a cabeça, e começa na parte embaixo do pé, ali na planta do pé, e quando você usa o salto alto você está inibindo essa parte. Isso é um ponto muito importante, porque você imagina lá no início do seu pisar, da sua pisada, você já ter uma estrutura que vai influenciar em todas as outras estruturas até chegar o ponto mais alto da sua estatura, lá na sua cabeça. O pé, ele fica numa posição anti-anatômica, como falei, mas a força de encurtamento no tendão calcâneo é muito grande. Então, você já começa a ter um efeito cascata, onde você vai ter provavelmente muitas dores na sola do pé, em função deste mau posicionamento dele, e com isso você já passa para a primeira estrutura logo acima, que é o tendão calcâneo. Gerando esse encurtamento, qualquer outra atividade onde você exija uma explosão, subir, um salto, você pode ter uma ruptura de tendão parcial, total, e você pode penar por meses com essa recuperação. Também pensando nisso, você sabe que logo em seguida vem a panturrilha, e a panturrilha também fica muito mais inativa durante essa posição do salto alto. E com isso pode também trazer encurtamento da panturrilha e também algumas lesões que são intrínsecas por conta deste uso. Pensando já na sua caminhada, quando você caminha, geralmente uma caminhada normal, ela precisa que você pise primeiro o calcanhar no chão, distribuindo na lateral do pé até chegar aos dedos, e aí acaba a dissipação da passada lá nos dedos. Sabendo que você está com salto alto, você não tem essa mesma pressão no primeiro toque do solo, que deveria ser com calcanhar, ou que é com calcanhar, mas você tem uma base muito fina, que é só a base do salto, e isso com certeza prejudica demais a sua pisada. E você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, vai ouvir agora, que na nossa panturrilha, alguns cardiologistas chamam as panturrilhas de segundo e terceiro corações do nosso corpo. Por quê? Porque quando você faz todo o movimento da flexão plantar, da pisada, você estimula o retorno venoso. As panturrilhas, os músculos da panturrilha, eles promovem o retorno venoso e isso melhora muito a nossa circulação. Inclusive, muitos diabéticos precisam ser sempre estimulados na região da panturrilha para que ocorra o retorno venoso. O sangue desceu, chegou lá na ponta do dedão e ele tem que voltar a fazer aquele processo da circulação normal, e com o salto alto isso é extremamente prejudicado. Então, o grande perigo de não termos um bom retorno venoso é esse, tá? Sabendo disso também, provavelmente essa pessoa que usa
em demasiado o salto alto, ela vai ter mais varizes, vai ter câimbras, vai ter dores. E sabendo disso, como eu falei lá no início, o efeito cascata. Você mexe na estrutura lá do tornozelo, na verdade lá dos dedos, os pés têm muitos ossos, centenas de ossos pequenos, e todos eles estão numa posição anti-anatômica, numa posição que não é o natural. E isso promove então um descompensamento que começa lá no pé e começa a promover um efeito cascata em todas as articulações. Falando da musculatura, como já falei para vocês, começa lá na parte plantar do pé, panturrilha, coxa, perna, glúteo, lombar, até chegar lá e você pode de repente estar com torcicolo e você acha que é do pescoço o problema, e não, o problema começou lá no pé pelo uso do salto alto, então é realmente um efeito cascata. Falando de musculatura, é basicamente isso, esse desencadear de vários músculos não funcionando bem em função da base que não está boa. Mas o que me preocupa muito é o perigo para as articulações, ou seja, algumas articulações elas têm um efeito de estabilizar o movimento e outras elas têm uma maior maleabilidade, onde elas promovem o ajuste necessário para você ter as amplitudes de movimento. Então, por exemplo, o tornozelo ele trabalha muito com a questão da amplitude de movimento. Você precisaria ter uma boa amplitude de movimento e você acaba não tendo, né? Então já sobrecarrega o joelho, que é uma articulação de estabilidade. E aí, tendo essa articulação prejudicada, você já sobrecarrega o quadril, que também trabalharia a mobilidade, a lombar, estabilidade e assim sucessivamente, tá? Então o perigo é esse. Quando você vê crianças andando em pata equina, que é aquela criança que anda só na pontinha dos pés, os médicos rapidamente atentam para os pais que tenham cuidado, promovam muito alongamento nesse tornozelo, nesse pé, para que essa criança não tenha um tendão encurtado. Então, se você imagina que a criança que tem uma musculatura, os tendões extremamente flexíveis, pode ocorrer isso, imagina você adulto que já tem uma estrutura formada, tá? Então, o risco de encurtamento é muito grande, muito grande. Então, os exercícios para correção, basicamente bastante alongamento durante o tempo que não está utilizando o salto, obviamente, muito alongamento, faz bastante exercício de dorsiflexão, tá? Flexão plantar também, muito estímulo para a panturrilha, tá? E entre outras, umas sequências de agachamentos que também ajudam bastante na amplitude de tornozelo. E falando um pouquinho agora sobre os riscos no trabalho, na vida cotidiana, existem muitos riscos de queda, porque é uma base muito instável, nunca dirija de salto alto, os riscos também de entorses, por exemplo, imagine seu tornozelo, né, o seu pé, seu tornozelo, o tornozelo ele nunca vai torcer, fazer uma entorse numa posição neutra, ele sempre vai ter que estar numa posição um pouco mais plante para que ocorra as opções de torções. Então, os entorses de tornozelo são muito comuns durante o uso do salto alto. Para fortalecer, bastante exercícios de inversão e eversão de tornozelo e todos esses outros cuidados que eu já falei. Para saber um pouquinho mais, pode nos chamar na nossa rede social ou procure seu profissional de educação física, seu fisioterapeuta de confiança para entender o porquê que deve-se ou não usar ou usar o mínimo possível o salto alto.